Saúde, Dr. Vítor Ramos, Senhora Presidente da Plataforma Saúde em Movimento, Doutora Rosário Zinck, cumprimento a Senhora Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Doutora Emma Paulini, na sua pessoa, as farmácias portuguesas, os farmacêuticos, todos os presentes, participantes nesta conferência. Em nome da Comissão Parlamentar de Saúde e do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Dr. Deputado Malo de Abreu, cumprimento mais uma vez a Associação Nacional de Farmácias e felicito a escolha deste local, a Assembleia da República, o Auditório António Almeida de Santos, para promover esta importante conferência sobre o tema que nos traz da relação das farmácias com o Serviço Nacional de Saúde e com os cidadãos. Nas funções e nas competências que cabem à Comissão Parlamentar de Saúde, tem sido um esforço a aproximação desta Comissão Parlamentar dos cidadãos, dos profissionais de saúde, das associações e dos grandes desafios que o Serviço Nacional de Saúde tem pela frente. Estamos conscientes que o envolvimento e a experiência de todos é fundamental. Ainda na semana passada tivemos a oportunidade de ter aqui neste mesmo auditório a Associação Portuguesa dos Jovens Farmacêuticos, que nos trouxeram um importante debate sobre a nova geração de profissionais de saúde. Hoje recebemos nesta manhã de segunda-feira esta conferência, as farmácias na jornada de saúde das pessoas e a apresentação do livro branco, com temas que fazem parte do trabalho do nosso dia-a-dia e que fazem parte da consciência dos desafios que abraçamos. Contextos como o da pandemia e o da vacinação são exemplares no contributo que as farmácias podem dar em algo que todos procuramos, que é a melhoria da prestação de cuidados ao cidadão, a melhoria do acesso e a importância da proximidade, tão valorizada entre todos. Nas medidas que são pensadas e que são propostas na área da saúde, é transversal o foco no cidadão. Sublinho o contributo dos vários stakeholders neste trabalho, nestas propostas, do seu envolvimento, da procura de melhores resultados e de melhores respostas, conscientes de que enfrentamos grandes desafios, mas também cientes da colaboração de todos neste caminho. Termino com a convicção de que teremos um debate profícuo, agradecendo uma vez mais à Associação Nacional de Farmácias por este evento. Como diria o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, a Comissão Parlamentar de Saúde está de portas abertas para todos vós. Votos de uma boa conferência. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados à Assembleia da República, senhor Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, professor Dr. Fernando Araújo, e permitam-me que cumprimente todos os senhores representantes das entidades públicas, associações de pessoas que vivem com doença, das ordens profissionais, associações do setor e demais entidades e personalidades aqui presentes, na pessoa do senhor bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, professor Dr. Hélder Mota Filipe. Senhores membros dos órgãos sociais da Associação Nacional das Farmácias e representantes das farmácias, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, é hoje um prazer enorme poder estar aqui para vos apresentar as conclusões do livro branco das farmácias portuguesas. Vou fazê-lo de forma muito sumária, como já tiveram a oportunidade de constatar através do livro que foi já distribuído. Os contributos são muitos e a explicação por detrás daquilo que daquelas que foram as reflexões que levaram às conclusões que foram incluídas no livro branco também estão explanadas no livro que entretanto foi produzido. Eu vou procurar trazer-vos aqui o processo de construção, que foi bastante colaborativo, inclusivo, que ouviu não apenas pessoas do próprio setor, mas sobretudo também aquilo que a sociedade procura nas farmácias comunitárias e, no fundo, refletir do ponto de vista também do Serviço Nacional de Saúde, onde as farmácias podem contribuir de forma complementar às outras instituições e aos outros profissionais de saúde para promover cuidados cada vez mais centrados na população. Portanto, como referi,
A apresentação foca-se precisamente no contributo e na responsabilidade que as farmácias devem assumir na persecução da missão do Serviço Nacional de Saúde e na jornada das pessoas em todas as fases dessa mesma jornada. E começo com uma breve caracterização do setor das farmácias para percebermos exatamente qual é que é a nossa responsabilidade e porque é que temos de assumir esta responsabilidade perante a população e perante o país. De facto, as farmácias comunitárias são uma rede em proximidade ao serviço das pessoas e do país. As farmácias comunitárias têm uma distribuição equilibrada por todo o território nacional. Na realidade, nós temos uma densidade de farmácias superior em zonas interiores do país e menos densamente povoadas, onde temos farmácias mais pequenas, mas que dão apoio a populações altamente carenciadas, onde, na realidade, outros serviços de saúde não se encontram disponíveis e, portanto, de facto, em muitas regiões do país é atualmente o único serviço de saúde local ao qual as pessoas têm acesso. E daí também as nossas propostas de ligação e interligação às outras instituições de saúde, que numa época em que podemos fazer uso dos desenvolvimentos tecnológicos e dos canais de comunicação por via remota que estão disponíveis, temos esta obrigação de ser um ponto de contacto, uma porta de abertura para também esta ligação das pessoas aos seus profissionais de saúde que eventualmente não se encontram de forma local, mas que em proximidade, através das tecnologias, podem dar o acompanhamento necessário. Nós temos aqui esta distribuição por todo o país, como referi, com esta predominância onde a população se encontra, mas também ainda onde a população se localiza. Mais do que também esta capilaridade que nos confere esta distribuição homogénea das farmácias em si, queria realçar, no entanto, o facto de ser uma rede altamente qualificada. Aquilo que nos diferencia não é apenas o facto de estar a estrutura física próxima das populações, mas o facto de nestas 2.920 farmácias termos em média, e apesar de sermos micro e médias empresas, na sua grande maioria, termos uma média de 4 farmacêuticos por farmácia, o que faz com que as farmácias em Portugal sejam das redes mais qualificadas ao nível de capital humano, na comparação até com o panorama internacional. Foi então identificado como necessário produzir um livro branco das farmácias portuguesas para que sirva como um referencial para o desenvolvimento contínuo desta rede em Portugal, projetando o futuro do setor e da sua ação no contexto da saúde através de um processo de co-criação coletivo, cujo sucesso dependerá, obviamente, da colaboração de todos os intervenientes. E já vamos perceber como é que se construiu, no fundo, o livro branco, porque mais importante, muitas vezes, do que a meta, é o caminho que fazemos para lá chegar e o facto de todos os envolvidos se sentirem parte do processo. Este é um instrumento estratégico, sem término, apesar de termos produzido algumas cópias do documento ao dia de hoje de forma física, na realidade vamos ter depois uma plataforma digital onde o documento irá ser disponibilizado e onde será constantemente atualizado de acordo também com aqueles que forem os avanços do ponto de vista da implementação das diferentes medidas. Portanto, estará em constante atualização, à luz da evolução da sociedade, porque as necessidades também podem vir a ser outras e, portanto, temos de acomodar diferentes necessidades e também do próprio setor para lhes dar resposta. Queremos construir este futuro em conjunto, como já referi, assente num espírito de integração de cuidados, ou seja, a nossa prestação também está dependente da resposta que for sendo dada pelas outras instituições de saúde e pelos avanços que também os outros setores tiverem à luz dos conhecimentos e da tecnologia disponível e, como é óbvio, também à luz daquelas que vão sendo não apenas as necessidades, mas também as expectativas e preferências das pessoas e particularmente das pessoas que vivem com doença e daí também neste painel contarmos com a doutora Rosário Zinck, que nos vai trazer aqui precisamente a perspectiva da pessoa naquilo que procura das farmácias.
Como referi, o processo de construção deste livro fez parte do próprio processo e foi uma parte bastante importante do processo e será também uma parte importante do processo continuarmos a contar com a colaboração na atualização destas medidas que forem sendo feitas ao longo do tempo. Nós começámos por fazer um diagnóstico da situação e para isto também tivemos aqui a colaboração da KPMG, a quem também dirijo os meus agradecimentos. No fundo, compilámos informação com vista à preparação das entrevistas que realizámos aos vários parceiros e também à consolidação de estudos, quer nacionais, quer internacionais, sobre a implementação de diferentes medidas. Fizemos uma auscultação interna bastante intensa, em que promovemos workshops internos à estrutura do próprio grupo ANF, uma vez que tem, de facto, uma experiência de comunicação, tanto a nível interno do setor como com os outros parceiros que tínhamos de aproveitar para a construção deste instrumento e fizemos também, para além de workshops que realizámos, possibilitámos também o contributo individual através de questionários que foram distribuídos a todos os colaboradores do grupo ANF. Posteriormente, fizemos também workshops com farmácias que realizámos por todo o país. Aliás, fizemos um total de 45 sessões em 22 locais distintos, em que abrangemos todas as capitais de distrito e regiões autónomas, onde todas as farmácias foram convidadas a participar. Tivemos 341 farmácias que participaram ativamente na produção deste livro através do seu contributo ativo, quer através da participação destes workshops, quer através também de um questionário dirigido a todas as farmácias, no sentido de poderem proporcionar comentários adicionais. Participaram também mais de 400 colaboradores, como já referi anteriormente. Fizemos também, e muito importante, como parte do processo, uma auscultação externa. Fizemos entrevistas com vários stakeholders externos, em que fizemos depois, posteriormente, uma análise aos resultados destas mesmas entrevistas para identificar áreas de atuação ao longo da jornada de saúde das pessoas, mas também áreas de colaboração e potenciais parcerias com estes parceiros, que, como podem ver, foram 30 as entidades externas auscultadas, que variaram desde ordens profissionais, as próprias instituições, associações públicas, cuidados privados de saúde, municípios e também instituições internacionais congêneres da Associação Nacional das Farmácias, particularmente em países onde os serviços farmacêuticos estão numa fase mais avançada em termos de implementação, e onde a contratualização, quer com o Serviço Nacional de Saúde, quer com as seguradoras, dependendo do modelo de organização dos diferentes países, também foram tidas em conta. Acabamos por organizar o livro branco aqui à volta de 3 dimensões estratégicas e, portanto, que refletem, no fundo, aqui a visão do posicionamento do futuro das farmácias. A primeira dimensão, estas 3 dimensões, elas interagem entre si, estão dependentes, de facto, de serem, no fundo, operacionalizadas em conjunto. Porque a primeira dimensão trata-se da transformação da jornada de saúde da pessoa e, no fundo, são todas as medidas que nós identificamos como passíveis de implementação a curto prazo, porque, em grande medida, as farmácias já são competentes para o seu desenvolvimento e, portanto, aqui, analisando a jornada de saúde das pessoas, que vai desde a promoção da saúde e a prevenção da doença, até ao momento em que existe, de facto, necessidade de atuar perante determinados sinais e sintomas, em que, numa primeira fase, podem ser, no fundo, pode-lhes ser dada uma resposta através de uma intervenção na farmácia comunitária, quer com medicamentos não sujeitos a receita médica, quer com outros produtos de saúde ou mesmo medidas não farmacológicas, até ao momento em que existe necessidade de uma avaliação médica para uma instituição de um diagnóstico. A partir daí, o trabalho do farmacêutico mais tradicional e que tem vindo a ser relevado ao longo dos séculos, de otimização da efetividade e segurança das terapêuticas, que está dependente, como é óbvio, ao acesso a essas mesmas terapêuticas, mas que
como sabemos e bem, hoje não está apenas dependente do acesso. É necessário implementar as medidas que favoreçam uma utilização responsável, uma utilização esclarecida, em que a pessoa possa, de facto, contribuir também para as alternativas terapêuticas que lhe são implementadas e que possa ter uma palavra a dizer nessas mesmas alternativas e depois, no fundo, trabalhar com os outros profissionais de saúde no empoderamento, na capacitação da pessoa para a autogestão da doença, mas também através do conhecimento da equipa farmacêutica proporcionar melhores condições para que o investimento que anualmente a sociedade e especificamente o Serviço Nacional de Saúde faz em medicamentos se transforme verdadeiramente em resultados em saúde e para que não se gere desperdício e, por outro lado, também que não continuem a subsistir hospitalizações desnecessárias, cuidados de saúde não programados por má utilização ou ineficiente utilização das tecnologias de saúde, nomeadamente medicamentos e produtos de saúde, dispositivos médicos que estão ao nosso dispor. Portanto, a transformação da jornada de saúde da pessoa, no fundo, reflete nestas várias fases da jornada de saúde das pessoas os vários momentos de interação que as equipas das farmácias têm com as pessoas e onde devem, de uma forma proativa, identificar, sugerir e apoiar as pessoas nestas diferentes fases da sua vida. A segunda dimensão trata-se de uma dimensão de suporte para o desenvolvimento desta primeira dimensão. E é, eventualmente, aquilo que nós podemos dizer uma dimensão que fala essencialmente de medidas que estão dependentes do próprio setor. E aqui nós não quisemos ficar dependentes de terceiros, e esse tem sido também a panágio do próprio setor das farmácias comunitárias, dependentes de terceiros para operacionalizar aquilo que nós sabemos que é a nossa missão e que é esperado de nós pela sociedade. E, portanto, nós temos de continuar a promover um caminho de capacitação e de competência profissional para intervir nestas várias fases da jornada de saúde das pessoas e, por outro lado, temos de utilizar os desenvolvimentos tecnológicos e toda a componente digital e de automatização de processos, de desburocratização, para poder, por um lado, aliviar a carga administrativa do chamado back-office das farmácias, que efetivamente, devido a todos os requisitos que temos ao nível do seu funcionamento e que dão à sociedade uma segurança sobre a qualidade dos serviços que são prestados e o contexto em que esses serviços são prestados, mas temos de facto de diminuir esta carga administrativa, burocrática, que não aporta valor na relação com as pessoas, utilizando de facto a tecnologia que temos ao nosso dispor. Por outro lado, utilizar também esta tecnologia para facilitar a nossa interação com as pessoas e para humanizar os cuidados mesmo em circunstâncias onde tenhamos a possibilidade de intervir de forma remota. Portanto, esta segunda dimensão está muito dependente de nós próprios e é algo em que nós temos de assumir a nossa responsabilidade. A terceira dimensão, eventualmente, é aquela que estará mais dependente do contexto e, portanto, da nossa própria capacidade que tivermos de influenciar e também de trabalhar em conjunto com os parceiros externos, quer ao nível dos outros profissionais de saúde e, portanto, as diferentes ordens profissionais, as diferentes associações setoriais, mas também com os próprios organismos do Estado, o Ministério da Saúde, mas não só, e também trabalhar aqui com todas as instituições da saúde, o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde, e também agora com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, numa perspectiva de criar o contexto onde, de facto, consigamos implementar as medidas que incluímos na primeira dimensão. E, portanto, como referi, estas três dimensões estão intimamente ligadas e estão suportadas umas nas outras. Depois, aquilo que fizemos, e sendo relevante perceber de que forma é que, de facto, esta visão se relaciona com aquelas que são também as principais preocupações do setor e aquilo que nos permitirá evoluir neste sentido, encontramos aqui 6 eixos de desenvolvimento que depois, como verão,
estão intimamente associados ou foram tipificados dentro de cada uma das medidas propostas. E aqui, quais é que foram esses eixos de desenvolvimento? A afirmação da farmácia enquanto espaço de saúde e bem-estar na jornada de saúde das pessoas, porque, como referi, hoje a nossa responsabilidade, apesar de apoiada sobre o papel tradicional da dispensa de medicamentos, é uma proposta de valor muito mais alargada, devido também à evolução do conhecimento e à evolução da própria prática farmacêutica, a transformação digital ao serviço das farmácias e das pessoas, a geração de evidência científica ou profissional em saúde e, como é óbvio, é muito importante também percebermos qual é que é o contexto económico do setor e também do próprio Serviço Nacional de Saúde, perceber como é que podemos aumentar a eficiência dos cuidados que são prestados, num mundo em que sabemos tem e sempre terá, inevitavelmente, uma pressão significativa nos seus recursos. Os recursos não são ilimitados e, portanto, temos de perceber, de facto, onde é que conseguimos intervir de forma mais custo-efetiva e poder implementar medidas que, por um lado, assegurem a sustentabilidade económica da própria instituição, farmácia, e, por outro, também contribuam paralelamente para a própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que asseguram maior qualidade de vida ao cidadão. A valorização das próprias equipas e da profissão, como é óbvio, isto faz parte da segunda dimensão que falava, a nossa capacidade de atrair e reter talento nas farmácias é claramente um determinante para conseguirmos atingir esta visão. A promoção da coesão territorial como resposta aos determinantes sociais e em saúde. A nossa rede será tão mais forte quanto mais competências e mais robustas forem as farmácias que se situam naquelas zonas que eu falava há pouco, menos densamente povoadas, mas onde as farmácias são absolutamente essenciais, e também a própria promoção da sustentabilidade económico-financeira do setor e do Serviço Nacional de Saúde em si. Seguidamente, então, seguirei de uma forma muito sumária e não vou aprofundar nenhuma destas medidas em particular, porque, na realidade, elas estão incluídas no livro branco que, entretanto, vos foi disponibilizado, mas apenas dar algumas ideias da forma como arrumámos, no fundo, aqui os vários contributos que nos foram proporcionados, quer pelas pessoas mais a nível interno e do setor das farmácias, como a nível dos parceiros. E, portanto, desde a questão da prevenção e rastreios de hepatites virais e VIH, a vacinação em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, onde já demos passos bastante importantes este ano ao nível da vacinação sazonal contra a gripe e contra a Covid-19, a intervenção farmacêutica em situações clínicas ligeiras, onde, de facto, a consolidação do nosso papel como porta de entrada no sistema de saúde, mas avançando naquelas que são as nossas capacidades de referenciação informada das pessoas para os outros níveis de cuidados de saúde quando necessário, o próprio registro das intervenções e, eventualmente, analisar formas de como podemos ainda aprofundar as respostas que damos em colaboração com a comunidade médica e também o apoio à primeira dispensa. Nós sabemos que o momento em que se inicia uma nova terapêutica é um momento absolutamente determinante para a persistência na terapêutica, e estudos nacionais e internacionais têm vindo a realçar o facto de que, ao final de apenas uma semana e em contactos proativos feitos pelas equipas das farmácias, aproximadamente 1 em cada 10 pessoas já não se encontra a tomar o medicamento como prescrito. Ora, constatamos aqui que o problema não se prendeu com a dificuldade de acesso ao médico para uma prescrição, nem uma dificuldade de acesso à terapêutica, mas depois, no fundo, uma dificuldade ao nível da compatibilização de uma nova terapêutica com o dia-a-dia da pessoa e com, no fundo, a sua capacidade em tomar a medicação da forma como esperamos que a pessoa tenha sido envolvida e tenha acordado com o médico que seria para fazer. E cada vez que falamos de terapêuticas que cada vez mais estão suportadas em dispositivos médicos, como seja os dispositivos médicos inalatórios ou
os tratamentos em autoinjeção, é absolutamente vital que possamos proporcionar este apoio nesta primeira dispensa, no sentido de promover o ensino desses mesmos dispositivos e o acompanhamento nesta primeira fase de intervenção. E aquilo que nós sabemos é que no Reino Unido, após se ter implementado precisamente este serviço, e com base em estudos independentes da Universidade de Nottingham, foi identificado que as pessoas que foram acompanhadas pelo farmacêutico neste serviço de primeira dispensa foram pessoas que depois, de uma forma estatisticamente significativa, recorreram menos a hospitalizações desnecessárias, a cuidados médicos não programados e que tiveram, de facto, a sua doença crónica controlada com a terapêutica que foi aqui instituída. Portanto, trouxemos aqui exemplos para os quais também já existe evidência ao nível nacional da necessidade e ao nível internacional da efetividade de uma medida neste domínio. Outros exemplos para a dimensão primeira, a renovação da terapêutica crónica, que, como sabemos, já foi agora, foram dados passos muito importantes ao nível da sua implementação nesta primeira fase de desenvolvimento, mas agora sabemos que, partindo do ponto de vista que a pessoa terá uma avaliação médica de 12 em 12 meses, será útil, certamente, que as intervenções que são feitas pela farmácia, pelo farmacêutico, ao longo deste período, nos 2 em 2 meses em que existe uma dispensa da terapêutica para medicação crónica, que possam ser recolhida informação acerca da efetividade e da segurança das terapêuticas, nomeadamente, por exemplo, determinação de parâmetros, aplicação de questionários validados ou outro tipo de avaliação que possa ser feita da efetividade e segurança dessas terapêuticas, não apenas para efeitos de intervenção profissional por parte do farmacêutico, no sentido de se é oportuno ou não fazer aquela dispensa naquele momento, mas sobretudo para que, quando a pessoa for ao médico, o médico possa aceder a essa informação que foi recolhida ao longo daquele ano na farmácia comunitária e possa tomar as suas decisões de forma mais fundamentada e esclarecida, e não ser necessário, por exemplo, estar a solicitar exames médicos adicionais para depois, numa segunda consulta, então, estar em condições de fazer a sua avaliação médica no sentido de continuidade das terapêuticas ou de alteração das terapêuticas que, entretanto, tinham sido instituídas. Portanto, achamos que esta avaliação por parte e este acompanhamento por parte dos farmacêuticos ao longo destes 12 meses pode ser absolutamente fundamental para que a consulta médica ao final dos 12 meses para revalidação da terapêutica seja bastante mais esclarecida e bastante mais eficaz no seu resultado. A dispensa em proximidade de medicamentos hospitalares, que já é uma medida que já está no circuito legislativo e que esperamos que em breve possa, de facto, beneficiar as 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, potenciais beneficiários desta medida, que já demonstrou que, do ponto de vista da qualidade dos cuidados, de acesso à terapêutica e do controle da própria patologia, não é inferior, muito pelo contrário, à continuidade da dispensa por parte dos nossos colegas farmacêuticos hospitalares. Aqui torna-se absolutamente fundamental, para além dos canais de comunicação que inclusivamente já foram estabelecidos com os médicos prescritores através do processo de renovação da terapêutica, que possamos também, finalmente, abrir canais de comunicação entre o farmacêutico comunitário e o farmacêutico hospitalar, para que, de facto, possamos funcionar como uma equipa integrada no acompanhamento daquela pessoa e possamos, de facto, também partilhar informação do que se passa no contexto hospitalar e no contexto ambulatório, de forma, efetivamente, a termos os cuidados centrados na pessoa, com informação integrada e que partilhada com os diferentes profissionais que aquela pessoa em particular considera que fazem parte da sua equipa de saúde e a quem proativamente concede a autorização para consulta desses mesmos dados. E temos aqui muitas outras medidas. Eu vou só aqui realçar o conceito de farmacêutico de família, porque de facto é algo que vemos com enorme potencial, numa perspectiva de poder haver um farmacêutico de referência a quem o médico de família e o enfermeiro de família
com quem possam interagir e, dessa forma, potenciar, enquanto equipa multidisciplinar de saúde, os cuidados que são prestados àquela população. E o farmacêutico de família, à semelhança daquilo que já acontece noutros países, ser responsável por, ao longo do tempo, ir fazendo um acompanhamento proativo ao nível da promoção da saúde, prevenção da doença, prevenção das complicações da doença, também àquela pessoa que o identificou como profissional de referência para esta ação em concreto. Sigo agora para alguns exemplos da dimensão 2 de capacitação profissional e tecnológica catalisadora da mudança. Aqui, como referi, são essencialmente medidas para as quais, de facto, as farmácias são chamadas a contribuir e, particularmente, a Associação Nacional das Farmácias tem aqui responsabilidades acrescidas na garantia de que estas condições se encontram já disponíveis para podermos avançar com maior segurança nas medidas incluídas na primeira dimensão. E, portanto, temos desde a atração e retenção e desenvolvimento de talento, para o qual já temos uma estratégia em desenvolvimento, e aproveito para chamar a atenção para os cartazes que nos acompanham aqui nesta sessão e que falam precisamente daquilo que o farmacêutico contribui para a qualidade de vida das pessoas, com um claim que eu penso que é muito forte numa perspectiva de captação de novo talento para as nossas farmácias. Ser farmacêutico comunitário é ficar na história, vem fazer parte dela. A formação profissional contínua, absolutamente necessária e, de facto, tem sido nosso apanágio. Nós fomos a primeira ordem profissional da área da saúde a instituir a revalidação da carteira profissional obrigatória por parte de todos os farmacêuticos e, portanto, temos claramente aqui esta medida. E outra informação que gostaríamos também de transmitir é que, no mais recente contrato coletivo de trabalho atualizado entre a Associação Nacional das Farmácias e o CIFAP ao nível do seu quadro farmacêutico, o modelo de progressão de carreira que foi agora implementado pressupõe não apenas anos para o farmacêutico passar de nível de progressão de carreira, mas, obrigatoriamente, o farmacêutico tem de ter demonstrado a implementação de serviços farmacêuticos e de consultas farmacêuticas na farmácia. É um requisito para progredir na carreira. Por outro lado, tem também aceleradores de carreira, em que o farmacêutico esteja mais disponível para adquirir competências adicionais validadas e estabelecidas pela Ordem dos Farmacêuticos, ou entrar no processo de especialidade em farmácia comunitária, tem a possibilidade de acelerar a sua carreira se demonstrar esta disponibilidade para adquirir estas competências adicionais. E, portanto, trata-se de uma alteração fundamental ao nível do modelo de carreira em farmácia comunitária, que valoriza, mas também chama à responsabilidade os próprios farmacêuticos para a implementação das medidas que aqui referia. Claro que temos de ter orientações para a gestão de recursos humanos na farmácia e, portanto, este modelo de carreira procura ser a base precisamente para isso. Desenvolvermos aqui a nossa intervenção política e associativa, este é um dos exemplos, mas já temos também tido a oportunidade de apresentar publicamente resultados, por exemplo, da nossa intervenção e da participação da rede de farmácias na Estratégia Nacional de Testagem, portanto, continuar a fazer esta ligação com os parceiros. Nós consideramos que nada se faz sem haver, no fundo, um trabalho de consensualização no fundo, de preparação prévia dos próprios profissionais de saúde que vão estar envolvidos nas medidas para a implementação dessas mesmas medidas. E, por fim, já falei aqui dos canais de comunicação entre profissionais, que são importantes interprofissões, mas também intraprofissões. O registro e acesso a dados em saúde, para o qual já têm sido dados passos importantes e que em breve esperamos que, através do registro de saúde eletrónico, seja proporcionada finalmente informação ao farmacêutico que nos possibilita fazer o nosso trabalho, porque não há forma de identificar medicamentos contraindicados se não tivermos acesso aos diagnósticos de forma formal. E, portanto, há aqui claramente uma necessidade de termos acesso a estes dados de forma a podermos exercer aquela que é a nossa missão.
E, por fim, as questões tecnológicas que já tive a oportunidade de referir, as necessidades de desenvolvimento contínuo do software das farmácias, neste sentido, aproveitar as ferramentas, inclusivamente de inteligência artificial, como suporte à prática profissional, o registro e notificação de informações terapêuticas e de parâmetros que depois deem esta oportunidade de as partilhar com os médicos para a sua intervenção mais informada. E, por último, aqui as questões do aumento da eficiência operacional interna, que já tive a oportunidade de referir, o reforço e posicionamento da marca Farmácias Portuguesas como a marca de todas as farmácias a nível nacional, o programa de fidelização das farmácias, que queremos que seja representativo da nossa responsabilidade em saúde, recompensar as pessoas por adotar comportamentos saudáveis, dar pontos às farmácias por terem feito um número de passos por dia, por terem integrado um programa de cessação tabágica, por decidirem adotar comportamentos de alimentação mais saudáveis, por terem acedido a participar na campanha de vacinação sazonal. Portanto, aqui temos de recompensar as pessoas, dar-lhes benefícios pela adoção deste tipo de comportamentos. Por último, passo já à dimensão 3, que passa aqui pela regulamentação, de uma perspectiva de clarificação da regulamentação dos serviços farmacêuticos e, portanto, consideramos importante numa perspectiva de desenvolvimento contínuo. O reforço do estatuto da dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica, de dispensa exclusiva em farmácia, como a área de excelência de intervenção farmacêutica, para a qual temos de estar não só apenas capacitados, mas também registar as nossas próprias intervenções para produzir a evidência necessária, no fundo, aqui ao nosso contínuo desenvolvimento e também à demonstração das farmácias, precisamente enquanto porta de entrada no sistema de saúde. Entrar aqui de forma formal na rede de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, à semelhança daquilo que aconteceu durante o período pandémico para os testes rápidos de antigênio, e também contratualizar com o Serviço Nacional de Saúde, as seguradoras e outras entidades, serviços que sejam consentâneos com os objetivos destas estruturas. E termino aqui com uns exemplos adicionais ao nível da geração de evidência de mundo real, que já tive a oportunidade de referir como absolutamente fundamental. Atingir aqui um equilíbrio de assistência farmacêutica através dos turnos de serviço que compatibilize as necessidades das pessoas com a capacidade das farmácias com os recursos humanos que estão disponíveis, no fundo, promover uma qualidade de serviço durante o seu período global de funcionamento e trabalhar ao nível do modelo de remuneração das farmácias, tanto ao nível do reforço daquela que é a economia associada à dispensa de medicamentos e a partilha da poupança que é gerada, por exemplo, quando participamos ativamente na promoção da cota de medicamentos genéricos, mas também assumindo maiores responsabilidades ao nível da dispensa de medicamentos, temos de ter também a garantia que existe aqui disponibilidade para remunerar as farmácias de forma consentânea a que possamos efetivamente fazer este acompanhamento ao nível das farmácias comunitárias e complementar este modelo de remuneração associado à dispensa de medicamentos com modelos de remuneração associados à prestação de serviços e aos ganhos em saúde que esses mesmos serviços também produzam. Também aqui temos proposto a abolição da possibilidade de prática de descontos no preço dos medicamentos como forma de garantia da coesão territorial e no fundo, de terminarmos com esta desigualdade que existe ao nível do acesso ao medicamento por parte das pessoas. Contribuir também aqui para a atratividade do mercado nacional através de uma revisão de preços que seja consentânea com a capacidade do país, por um lado, de pagar a inovação terapêutica, mas também de garantir que as terapêuticas, até de preço mais baixo, se mantêm viáveis no mercado, até para evitar a transferência para terapêuticas mais caras, uma vez que essas mais baratas deixam de existir. Portanto, esta questão da atratividade do mercado nacional é absolutamente determinante para evitar também a escassez de medicamentos ao nível do território nacional e depois uma série de outras medidas que também
são incluídas no livro branco, numa perspectiva também de proporcionar, como dizia, um contexto em que as farmácias possam continuar a trabalhar neste sentido de aportar valor às populações. Com isto termino apenas fazendo, como é óbvio, referência ao facto de que este livro branco não partiu de uma folha em branco. Nós já temos décadas de desenvolvimento farmacêutico, onde as farmácias, de forma absolutamente notável, se foram adaptando às necessidades da população e da sociedade, onde passámos de uma intervenção ao nível da manipulação do medicamento, para a acessibilidade do medicamento industrializado, para a consciencialização de que o acesso ao medicamento, como dizia, não é um garante da sua boa utilização para gerar, de facto, resultados em saúde e, portanto, temos de continuar a acompanhar estas alterações da sociedade com aquela nossa missão fundamental de otimizar a efetividade e segurança das terapêuticas e contribuir para a maior qualidade de vida das populações. E, portanto, depois no meu discurso final terei a oportunidade de agradecer a todos aqueles que foram envolvidos na construção deste livro branco em particular, mas não posso deixar de acabar esta minha intervenção por agradecer a todos aqueles que contribuíram para estas décadas de desenvolvimento e de implementação de medidas que nos trazem hoje para uma circunstância de elevada notoriedade junto da população, em que, de facto, beneficiamos desta confiança por parte da população, mas também das entidades públicas, para podermos continuar a afirmar este nosso caminho. Muito obrigada a todos pela vossa participação e até já. Todos os seus deputados aqui presentes. Cumprimentar a doutora Emma Paulino, Presidente da Associação de Farmácias, em seu nome também agradecer o amável convite e comentar naturalmente aqui os órgãos sociais, quer da ANF, também quer da AFP, que também já vi aqui presentes. Cumprimentar os meus colegas que estão no painel, começando pelo nosso bastonário de Ordens Farmacêuticos, a professora Ana Mota Filipe, Dr. Vítor Ramos, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e a doutora Rosário Zinck, da Plataforma Saúde em Diálogo, e em seu nome também comentar todas as associações de utentes, e também estou aqui algumas presentes, a importância dos utentes estarem cada vez mais representados nestas discussões é fundamental. Nós trabalhamos para eles e, portanto, é importante ter uma voz ativa na definição destas políticas. E uma nota também aqui final, enfim, nestes cumprimentos aos reguladores. Estou aqui a ver o Dr. Bento Marinho, da Entidade Reguladora da Saúde, o Dr. Rivo, do Infarmed, e o professor André Peralta, subdiretor também do Geral da Saúde, e que connosco têm trabalhado em muitas destas questões fundamentais para os utentes. Bom, gostava de começar por felicitá-la pelo documento que apresentou, que está extremamente bem estruturado e abre um conjunto de dimensões que podem e devem ser exploradas. Importa agora que este livro branco não fique numa prateleira qualquer de uma biblioteca ou agora numa cloud, algures no sistema. Estou aqui propostas inovadoras, medidas que são motivo de reflexão, como dizia há pouco a doutora Emma Paulino, há alguns anos, mas por várias razões nunca foram implementadas. E eu acho que este é o tempo de fazer acontecer. Temos uma janela de oportunidade. É verdade que eu diria que politicamente a situação é mais complexa, mas não é isso que nos deve demover de tecnicamente atingirmos resultados, defendendo o SNS e defendendo os cuidados de saúde aos portugueses. E para isso é necessário algo como o que foi feito aqui na construção deste livro branco, que é uma parceria e um envolvimento de todos os agentes do sistema de saúde para podermos prevenciar acesso e equidade, olhando sempre numa perspectiva de futuro. E em termos de farmácias comunitárias, e que já foi referido, mas eu gostava de sublinhar, as mais de 3 mil farmácias e postos farmacêuticos em todo o país, os mais de 10 mil farmacêuticos que estão nestas farmácias comunitárias, com profissionais altamente qualificados, em quem os portugueses confiam. E esta é uma parte importante do processo, a confiança nos farmacêuticos e nas farmácias. E por isso é tempo de os integrar numa política ativa de saúde pública. É tempo das farmácias serem uma das dimensões de proximidade que pretendemos para o SNS. E nesse âmbito vale a pena recordar algumas medidas que foram implementadas com sucesso e que demonstram claramente que, quando é feito completamente a organização, nós conseguimos resultados consistentes. Eu estou a dizer só 3 aqui ao 4, que já foram aqui referidos ao de leve pela doutora Emma Paulino,
mas de modo a demonstrar que é possível fazer e que é possível conseguirmos resultados para os portugueses. Eu começava com uma que é emblemática, há mais de 30 anos, ou há cerca de 30 anos, que foi o programa de troca de seringas nas farmácias comunitárias, que, apesar de tudo, só há pouco mais de 6 anos começaram a ser pago esse serviço às farmácias, mas nas quais as farmácias tiveram uma capacidade única de abertura e de colaboração num problema que era um problema de saúde pública muito relevante para o país. Esse é um programa e um projeto que teve enorme sucesso. Sublinhava aqui um outro, agora mais recente, a questão da integração dos testes de diagnóstico VIH-Sida das hepatites virais, testes point of care, incluindo o aconselhamento pré e pós-teste e orientação para os hospitais dos casos reativos, de acordo com as redes de referência hospitalar aprovadas, e que tem agora, vão fazer 5 anos, e que tive o privilégio de poder participar. E recordo bem o trabalho que foi feito na altura. Tudo era dificuldades, tudo era constrangimentos, nada do quando se pretende fazer alguma mudança é possível. E, enfim, diria, uns meses mais tarde, tudo isso se banalizou, depois com os autotestes, de alguma forma, mostrando claramente que alguns dos constrangimentos não eram fundamentados, algumas das questões estavam ligadas, por vezes, a corporações e outros interesses, que não eram do interesse dos utentes, e que era possível fazer a mudança, era possível conseguirmos resultados, e era possível, com isso, melhorar os indicadores de saúde pública. Por acaso, alguns dos que estavam na altura, naqueles locais e que defendiam aquelas medidas, continuam neste momento a defender exatamente as mesmas questões quando queremos fazer mudanças que visam defender os utentes. É importante também a questão em 2018, da mudança da portaria, que se possibilitou esta questão dos testes de diagnóstico, em que as farmácias puderam começar a promover, do ponto de vista estruturado, com o SNS, as campanhas dos programas de literacia em saúde, de prevenção da doença e de promoção de estilos de vida saudáveis, já aqui referidos. E eu gostava aqui de sublinhar um dos projetos agora, enfim, mais recentes, o projeto Salva Vidas em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, em que, para uma correta utilização do SNS, as farmácias têm sido parceiros indispensáveis nessa capacidade de chegar às pessoas, de as informar e de as poder ajudar a gerir melhor estes seus percursos de saúde e de doença. Mas gostava, acima de tudo, de sublinhar este ano de 23 em 2 projetos que eu acho que são emblemáticos, já foram aqui referidos, mas vale a pena sublinhar de novo. Um deles é a vacinação sazonal para a gripe e para a Covid-19, que é um projeto inovador, em que estão envolvidas mais de 10 entidades que colaboraram num objetivo que era um objetivo para todos nós relevante: vacinar, vacinar, vacinar. Temos que vacinar mais de 2 milhões de portugueses e teremos que, acima de tudo, romper com um conjunto de paradigmas que estava estabelecido e que impedia esta reforma. As farmácias, através da sua proximidade, através de uma flexibilidade de horários, através de uma facilidade de acesso, conseguiram captar, no bom sentido da palavra, os portugueses e tem sido um enorme sucesso a sua vacinação nestes locais. Confirmou-se o pretendido, que era realmente aumentar esta ligação e esta simplicidade no acesso a vacinas. Colocou-se na altura as questões ligadas à segurança, à competência dos profissionais, os protocolos de abordagem. Pois bem, com a Ordem dos Farmacêuticos, e aqui uma palavra de agradecimento ao seu bastonário, com a DGS, do ponto de vista técnico, e Infarmed, conseguimos ultrapassar todas estas questões, e ainda hoje vinha, enfim, na rádio ouvir a segurança de todo o processo que tem sido obtido sem nenhum problema identificado. Esse paradigma também foi ultrapassado. Diziam os mais críticos que íamos ter problemas com logística, muita dificuldade. Nós íamos realmente, diria quase que triplicar os locais de vacinação, ia ser um problema enorme. Pois bem, com a SUS, com os distribuidores farmacêuticos, conseguimos provar claramente que nesta área da distribuição e da logística somos os países mais avançados nesse sentido, em termos europeus, não haja nenhuma dúvida. Colocarmos questões relativamente aos sistemas de informação, enfim, que nós temos um histórico, apesar de tudo, não um histórico interessante, mas por vezes com alguns problemas do ponto de vista de consistência, e porque isto era crítico, que as farmácias tivessem acesso ao histórico da vacinação, para poder não apenas perceber o que é que tinha sido feito, como também registrar as vacinas. E aqui, com a SPMS, com os profissionais dos sistemas de informação das associações de farmácias, conseguiu-se também ultrapassar esse problema e, neste momento, o acesso ao histórico da vacinação e a capacidade de registro nesse software tem sido feito de forma tranquila e também esse paradigma foi ultrapassado.
Era depois importante chegar a um acordo do ponto de vista de ressarcimento das farmácias pelo serviço que estava a ser feito. Também aqui diziam que não íamos chegar a acordo. Depois vem com as associações de farmácias, e aqui uma palavra de agradecimento à ANF e à FP, foi possível discutir, com o apoio muito técnico, muito forte do Infarmed, do ponto de vista da robustez da análise, foi possível chegar a um valor adequado e com as finanças foi possível obter esse aval e o processo seguiu. Foi um bom exemplo de como é que se pode negociar, enfim, com as farmácias de forma tranquila, fundamentada, de forma que todas as partes possam naturalmente sair de forma positiva neste processo e serem aliados inquestionáveis da saúde pública. Também aqui uma palavra de agradecimento a estes parceiros. E o resultado tem sido este, tem sido um sucesso do ponto de vista da adesão, da segurança, os utentes muito satisfeitos com a proximidade, com a comodidade, as farmácias e os farmacêuticos motivados, eu tenho ido a várias por razões diferentes e tenho observado sempre essa motivação de que ela está, e libertarmos os cuidados primários para outras funções, nomeadamente o atendimento à doença aguda, mas acima de tudo, no final do dia, conseguimos este objetivo, que era o objetivo fundamental, que é conseguirmos que tenhamos mais portugueses vacinados, portugueses nomeadamente dos grupos de risco, e com isso esperamos nós reduzir, nomeadamente, a pressão sobre o internamento. Tenho certeza absoluta que não haverá no futuro mais nenhum plano de vacinação sazonal sem as farmácias. Isso não tenho dúvidas. Este ano também gostava aqui de sublinhar o projeto da medicação crónica, que pode ser levantada nas farmácias sem necessidade de revalidar a receita durante 12 meses. Que se é verdade que do lado do prescritor temos tido aqui uns problemas técnicos que a CPMS está a tentar resolver e que irá resolver seguramente, de forma a estabilizar a solução técnica. O certo é que esta abordagem facilita a adesão dos doentes aos medicamentos, reduz a burocracia, reduz o calvário administrativo de muitos doentes passavam, doentes crónicos, para a obtenção das suas receitas. Esta medida permite ainda algo histórico, que é o facto das farmácias, pela primeira vez, podem ter acesso ao histórico da prescrição, não apenas àquela receita de forma individual. Também aqui um paradigma que diziam que não era possível e que foi ultrapassado. E com isso melhoram a segurança no atendimento aos utentes, podem ter um papel relevante na reconciliação terapêutica, significa acima de tudo segurança para as pessoas. E esta inclusão da capacidade dos farmacêuticos poderem remeter informação através das nossas terapêuticas para os médicos assistentes aumenta ainda mais a segurança deste circuito. Também aqui uma palavra de agradecimento à CPMS e aos agentes do ponto de vista dos sistemas de informação que têm estado a trabalhar para que tal seja possível. Foram 2 saltos enormes, quebrando a desconfiança que por vezes não sítios havia e abrindo a porta a novos projetos de forma fundamentada e muito robusta. Para muitos que duvidavam e esperavam que corresse mal, tínhamos pena, correu mesmo muito bem. Pela direção executiva, temos nesta área uma agenda reformista e muito ambiciosa, e algumas das medidas que tínhamos proposto para 24 estão incluídas neste livro branco e que queremos estudar com órgãos farmacêuticos, com associações de farmácias, enfim, com muitos dos parceiros aqui presentes, a DGS e a Infarmed, nomeadamente, que são extremamente relevantes do ponto de vista técnico, para conseguirmos ter as soluções certas que possam motivar uma melhoria na resposta aos utentes. Acho que temos condições para ser um dos países liderantes nesta dimensão da reforma do SNS, em função de profissionais extremamente bem qualificados e abertos a esta nova fase do processo. E eu ia aqui sugerir aqui algumas das medidas que temos estado a trabalhar e que neste ano 24 vamos tentar impulsionar em termos de agenda e que cruzam com algumas das que foram aqui colocadas do ponto de vista do livro branco. Trazer 3 ou 4 simples como exemplos, muitas outras estão a ser estudadas. A primeira, ligada com o VIH, enfim, as hepatites virais. Nós continuamos, apesar de tudo, no VIH, apesar da redução que tem sido conseguida ao longo dos anos, ainda com uma incidência acima dos outros países europeus. Portanto, é necessário ainda fazer mais trabalho nesse sentido. Uma das questões fundamentais é seguramente o testar, identificar casos positivos, a medida com mais impacto na redução da transmissão vírica, e aqui as farmácias podem ter esse papel, daria o mais alargado, e a capacidade, acima de tudo, de forma simples, de referenciar os casos positivos em termos de rede, utilizando sistemas de informação e conseguindo isso facilitar o processo aos utentes e melhorar este impacto. Mas eu diria nesta área que a medida mais emblemática não será seguramente esta. Queremos trabalhar com as farmácias na capacidade de poderem ter acesso à PrEP. A capacidade de aumentar o acesso dos utentes que desejam utilizar esta opção é fundamental para reduzir também novas infecções, e as farmácias podem ser um dos locais críticos para a sua distribuição
depois os doentes têm consultas médicas adequadas para aquele fim e ser essa a opção dos próprios utentes. A PrEP, penso que, no acesso às farmácias comunitárias, pode ser um projeto emblemático nesse sentido. No âmbito dos rastreios oncológicos, queremos muito testar com as farmácias a questão do rastreio do cancro de cólon e reto. É dos rastreios obrigatórios oncológicos aquele que tem menor adesão, em algumas áreas uma adesão muito baixa, e é daqueles que têm uma maior mortalidade a nível nacional. Temos que conseguir mudar. Isso pode passar por várias áreas que queremos trabalhar, desde as mais simples, enfim, a recolha das amostras, facilitando o acesso e, com isso, a adesão pela proximidade, pela simplicidade e atendimentos horários, mas mesmo o recrutamento dos elegíveis, se os sistemas de informação se o permitirem, de forma a captá-los, poder informar, poder distribuir os kits associados a esse fim, poder, acima de tudo, serem pontos desta rede que nós queremos em termos de saúde pública, para não perder a oportunidade de, para os doentes elegíveis a este tipo de rastreio, poderem integrá-los nesse sentido e poderem captá-los para esse fim. Temos que conseguir reduzir o impacto da morbilidade e da mortalidade do cancro de cólon e reto no nosso país. Uma terceira área que eu queria aqui também deixar ficar tem a ver com a vacinação. É verdade que a vacinação sazonal tem sido totalmente sucesso e, portanto, não temos nenhuma dúvida disso. Iríamos fazer a avaliação no final do processo com a DGS e com a Infarmed, mas todos os resultados apontam realmente para um enorme sucesso nesse sentido. Mas penso que deveríamos avaliar, numa segunda fase agora, aproveitando toda esta máquina instalada e esta capacidade que temos do ponto de vista dos profissionais e da confiança dos utentes, a questão do PNV dos adultos. Acho que no caso dos adultos, no caso do PNV, estamos a falar nomeadamente das vacinas do tétano e da difteria, há capacidade, disponibilidade e acho que é uma via importante para aumentar essa adesão neste tipo de vacinas, utilizar este processo para também utilizar as farmácias nesse sentido. De acordo com os dados da SPMS, penso que o ano passado terão sido vacinados cerca de 500 mil de utentes para as vacinas do tétano e de difteria, aparentemente, utentes adultos, e acho que vale a pena trabalharmos com a DGS, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das normas, com a Infarmed, como fizemos do ponto de vista depois regulamentar em termos de farmácias, no momento com órgãos farmacêuticos e depois com as suas farmácias, para conseguirmos ver a forma de fazer, mas temos todas as condições também para, no âmbito do PNV, no caso dos adultos, passarmos essas vacinas. Quando digo passar, não sei se significa aumentar os locais, já que os cuidados de pessoa primários continuam a ser sempre um local aberto para esse fim. No caso das vacinações, das vacinas, não podemos perder oportunidades, e, portanto, quando um utente se desloca a uma consulta do médico de família ou se desloca ao enfermeiro de família por alguma razão, temos sempre que avaliar se, do ponto de vista do plano de vacinação, está a não ser cumprido, se não tiver, oferecer essa resposta. Mas queremos, acima de tudo, não é parar com essa solução, é alargar essa solução a estes mais de 3 mil locais e, com isso, temos uma capacidade única de chegar a quem, por vezes, não chegamos. Há também uma outra área que queremos trabalhar, se calhar é a questão da dimensão mais ambiciosa, mas que faz sentido perseguir, a questão da intervenção terapêutica em situações clínicas ligeiras. Estamos, neste momento, a fazer um trabalho de base que é imprescindível para esse fim, que é trabalharmos com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no sentido dos farmacêuticos, mas também já agora dos psicólogos e dos nutricionistas, terem acesso a partes do registro de saúde eletrónico, de forma a poderem ter acesso a informação clínica valiosa para a sua atividade e, simultaneamente, poderem também fazer registro da sua atividade clínica no processo do utente. E esta, eu acho que é a fase mais relevante que nos vai permitir depois outras soluções. Diria, portanto, esta é algo que estamos a trabalhar, esperamos que neste início de 24 possamos, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, estabelecer os parâmetros e as bases para esse fim. Significa que o que defende a Comissão é que os profissionais de saúde devem ter acesso não a todo o registro, mas a partes do registro. Neste momento estamos a trabalhar com a Comissão no sentido de delimitar as áreas que são críticas em termos de segurança para os utentes. Depois de estabilizado essa área, podemos passar, diria eu, para outros desafios. E a questão dessas intervenções terapêuticas e situações clínicas ligeiras, acho que é algo que vale a pena trabalharmos. No nosso lado, temos o objetivo de desenhar um projeto piloto numa área geográfica delimitada, com alguma patologia que já tem sido utilizada noutros países para este fim, como, por exemplo, as infecções de trato urinário baixo, não complicadas em mulheres, portanto, algo muito selecionado nesse sentido. E depois trabalhamos juntamente com a DGS e temos protocolos de diagnóstico e tratamento previamente validados e perceber se essa intervenção farmacológica e não farmacológica dos farmacêuticos, o impacto que tem,
ponto de vista do acesso, da segurança e até do ponto de vista da resposta que possamos necessitar ou não de outros profissionais nesse sentido. Portanto, queremos, de uma forma controlada, reduzir a pressão dos médicos de família e a procura que é desnecessária na urgência quando há outro tipo de soluções que estão previstas ou disponíveis também no sistema de saúde. Portanto, será seguramente, se calhar, a dimensão mais ambiciosa, mas aquela que iremos convosco também trabalhar. Depois temos outras questões que temos também a ver convosco, a questão da consulta farmacêutica, já que foi referida. Eu venho de um hospital em que isso está a ser feito com enorme sucesso. Vale a pena utilizarmos essa experiência para percebermos como é que nós podemos transpor noutros contextos clínicos para as farmácias comunitárias, mas é algo que é muito relevante. O farmacêutico, obviamente, no âmbito hospitalar, aumenta extremamente a segurança, reduz os custos que são desnecessários e aumenta aqui para o utente a confiança que tem no processo. Queremos também avaliar convosco a questão da referenciação, outros níveis de cuidados, a articulação com o SNS 24, a questão dos balcões do SNS 24, acho que é muito interessante em algumas das suas funcionalidades, portanto, teremos que ver convosco nesse sentido também. A questão da dispensa em proximidade da medicação hospitalar, portanto, algo que já temos histórico no país, que recordo quando começámos com o Lisboa Central, na questão da medicação antirretrovírica, os problemas que tivemos foram ultrapassados. Tive mais recentemente uma experiência no São João com o Pharma2Care, também outro projeto nesse sentido, também com muitos problemas ultrapassados. Há outros projetos interessantes em Coimbra, em Garcia da Horta, em muitos outros hospitais. Recebeu recentemente legislação no sentido de uniformizar esses aspectos. Esperamos agora que também saia a regulamentação do ponto de vista do ressarcimento dos agentes que estão no processo. E esta é seguramente uma também das áreas que tem trazido já, do ponto de vista real, uma enorme resposta aos utentes, com uma redução das locações e dos custos, com grande motivação de todos e, acima de tudo, uma enorme satisfação de quem utiliza esses serviços. Há ainda 2 ou 3 áreas que também só gostava aqui, só antes de terminar. Uma delas tem a ver com a questão dos anticoncepcionais orais, que penso que não vi no livro branco, penso eu, mas diria que se calhar até também está incluída dentro de uma área mais vasta que tem a ver com a distribuição de fármacos nas farmácias. Atualmente, como sabem, os portugueses têm acesso, os portugueses, à medicação anticoncepcional, de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde, nos cuidados primários. O que nós queríamos, eventualmente, é estudar a possibilidade de poder essa distribuição dos medicamentos anticoncepcionais orais ser feitos utilizando as farmácias comunitárias. O objetivo era claro, era aumentar o acesso, era aumentar a facilidade de acesso a esses próprios medicamentos, depois, naturalmente, de acordo com normas técnicas, depois, naturalmente, terem a consulta com o médico, com o enfermeiro de família, de decidirem qual o melhor meio anticoncepcional que as mulheres pretendem, que seja mais seguro, depois de haver um período de estabilização, mas depois de tudo isso, muitas mulheres mantêm o mesmo processo, o mesmo método anticoncepcional e o mesmo fármaco, por vezes, durante anos, e achamos que não faz sentido obrigá-las a ter que ir a um médico apenas para a obtenção ou da receita ou do fármaco, quando poderiam, de forma muito tranquila, ter também na farmácia comunitária essa disponibilização. Temos que o DGS avaliar a questão técnica nesse sentido e temos, acima de tudo, com o Infarmed e depois também com as farmácias, é perceber a questão do modelo do ponto de vista económico, porque aqui esta variante económica, enfim, o impacto financeiro pode ser relevante, temos que estudá-lo, como também já estamos noutras áreas. Eu acho que é possível chegarmos a um modelo que seja sustentável e com isso permita, volto a dizer, melhorar o acesso aos anticoncepcionais orais, reduzir esta carga administrativa, este calvário que por vezes é para muitas das mulheres, e com isso fazê-lo de forma muito simples e tranquila nesse sentido. Temos também uma outra área do ponto de vista tecnológico que estamos a tentar utilizar e estamos a tentar neste momento avançar. Vou só dar um exemplo concreto muito simples, tem a ver com softwares para rastreio de lesões dermatológicas, nomeadamente em termos de questão do melanoma. Há já países que utilizam a questão de, enfim, os vulgos telemóveis com inteligência artificial e com programas de modo a triar aquilo que é considerado de risco, que deve ser visto por um dermatologista de forma célere, das lesões que não têm grande relevância e que evitam, por vezes, sobrecarregar os médicos de família e os médicos hospitalares nesse sentido. Estamos a tentar trazer algo desse âmbito para o país do ponto de vista de piloto e queríamos que as farmácias também estivessem neste circuito e neste processo. E, naturalmente, para terminar neste conjunto de intervenções, as doenças crónicas não transmissíveis é das áreas, naturalmente, mais relevantes. E aqui as farmácias no âmbito da educação, na promoção da saúde, no rastreio de alguns casos, na referenciação às instituições do SNS, na própria gestão de alguns aspectos da doença podem ser relevantes. E acho que um bom exemplo disso tudo é a diabetes.
pela elevada prevalência no país e que as farmácias podem e devem ter um papel relevante nesse âmbito. Estes seriam alguns exemplos em que podemos e devemos trabalhar neste ano de 24, aproveitando o que se fez no ano de 23, do ponto de vista deste romper de paradigmas, destes resultados que diria que são robustos e que nos dão capacidade de ir mais além. Na maioria destas propostas temos ainda que estudar o modelo de financiamento dos serviços, mas já provámos que é possível, enfim, de forma ponderada e com os parceiros chegar a acordos nesse âmbito. Temos que olhar o eventual conflito de interesses em algumas circunstâncias, alterar sistemas de informação, que também já provamos que é possível fazê-lo, validar alguns fluxos técnicos, com a DGS e a Coifarmed, na maior parte dos casos, utilizando aqui o apoio de órgãos farmacêuticos do ponto de vista de respaldo técnico e, através de alguns casos de projetos piloto, podermos transformar as farmácias comunitárias na maior rede de proximidade do SNS, numa parceria que inspire a evolução do sistema de saúde português e possa ser um exemplo a nível internacional. Pensamos, no entanto, que mesmo em função do contexto político atual, temos todas as condições para trabalhar tecnicamente nas várias dimensões e conseguir resultados. Este não é o tempo para desculpas, não é o tempo para parar, nem para adiar as transformações que são necessárias fazer. É o tempo para fazer as mudanças que importam fazer ao SNS e tenho certeza que com as farmácias comunitárias temos aqui os parceiros certos para implementar as reformas adequadas aos nossos utentes. Muito obrigado a todos. Senhor Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, de facto, deu-nos aqui um bom caderno de encargos. O nosso também já era bastante extenso, já tínhamos tido a oportunidade de falar em algumas medidas e da parte das farmácias comunitárias toda a disponibilidade para o podermos fazer a bem da população e numa perspectiva, como referi, de complementaridade com as outras instituições e, sobretudo, de elevada colaboração com os outros profissionais de saúde e todas as pessoas que participam também na organização dos cuidados. A partir destas primeiras apresentações, vamos ter agora aqui um painel de comentários e vou passar, desde já, a passar a palavra para a partilha de algumas reflexões relativamente à inovação na relação das farmácias e à apresentação do livro branco, com alguns comentários. E, portanto, para começar, tem a palavra a Presidente da Plataforma Saúde em Diálogo, Rosário Zinck. Muito obrigada. Cumprimento todos os presentes, os senhores deputados, os meus colegas de mesa. É uma honra estar aqui assim em representação da Plataforma Saúde em Diálogo. Li com muita atenção o livro branco. Foi aqui assim exemplarmente apresentado pela doutora Emma Paulino. É um livro muitíssimo bem estruturado, como não poderia mesmo deixar de ser. Considero um documento arrojado, com a inteligência de ser um documento dinâmico, ou seja, aberto a todos os desafios que vão surgindo no dia-a-dia. É também, parece-me, um documento estratégico. Como sabem, desde sempre, os utentes de saúde contam com as farmácias como uma resposta de proximidade por excelência, confiam no farmacêutico, confiam no seu conhecimento técnico, confiam nele também como alguém amigo que tem tempo para nos ouvir, para nos aconselhar. Estamos um pouco viciados neste modelo, ou seja, a contar com o farmacêutico, a quem pagamos apenas os medicamentos e pouco mais. Aquilo que se preconiza aqui é ir um bocadinho mais longe, oferecer mais serviços, intensificar aqueles que já são prestados, o que, obviamente, vai incluir uma contrapartida, mas já lá iremos. Daquilo que eu vi, chamou-me a atenção especialmente 3 aspectos. Um tem a ver com a capacitação, e isso deixa-nos muito contentes. Saber que o farmacêutico já é um profissional com alto conhecimento técnico, quer apostar ainda mais na sua capacitação e na capacitação das suas equipas. Outro aspecto que me parece muito promissor é o papel que o farmacêutico pode e se propõe desempenhar a nível da inovação.
e ouvimos agora o Sr. Professor Fernando Araújo referir aspectos muito importantes como o acesso não só o acesso aos dados, mas também a possibilidade de partilhar dados, e isto tem um potencial enorme, obviamente feito com toda a segurança e sem esquecer o consentimento livre e esclarecido dos utentes, mas tem um potencial enorme. Recolher dados, trabalhá-los, chegar a conclusões, trabalhar a sério na inovação, demonstrar os ganhos em saúde, porque penso que aqui as farmácias têm um grande desafio pela frente. Todos nós reconhecemos a sua mais-valia, todos nós reconhecemos a sua qualidade, mas nada como dados efetivos e objetivos. E aí tem o grande desafio de demonstrar os ganhos em saúde, até para que os aspectos da remuneração e do financiamento não caiam em cima dos utentes, mas caiam em cima daquele que é o principal responsável por assegurar não só um serviço, mas um sistema de saúde com qualidade, que permita o acesso em termos equitativos. Depois, há aqui, assim, outro aspecto que eu gostaria de realçar, e fico satisfeita por o livro branco ser um documento dinâmico, porque eu gostaria de ver um reconhecimento mais efetivo, uma referência mais substantiva àquilo que é o papel não só do cidadão, mas também das associações de doentes e promotoras de saúde, que, tal como as farmácias, também conseguem ser respostas de proximidade, com um conhecimento muito específico. Algumas delas prestam serviços também, prestam serviços diretos à comunidade, e não podemos ser esquecidos como parceiros indispensáveis no percurso de cuidados. E a propósito do percurso de cuidados, ficamos também satisfeitos por podermos contar de forma cada vez mais efetiva e com mais qualidade com o farmacêutico na definição e no acompanhamento do utente ao longo de todo o percurso de cuidados, sem esquecer aquelas fases iniciais muito importantes da promoção e da prevenção da doença. O documento é dinâmico, conforme foi aqui assim diversas vezes referido, e aqui fica um grande desafio para os farmacêuticos, profissão extremamente coesa e que têm sabido ao longo dos tempos, de forma inteligente, fazer valer o seu papel e a sua mais-valia. O desafio fica aqui, atentos a todas as mudanças, atentos a todos os desafios, para conseguirem preencher de forma cada vez melhor e com mais qualidade o vosso livro branco. E ficar-me por aqui. Muito obrigada pela intervenção e, sobretudo, também pelo trabalho que tem desenvolvido na defesa da participação das associações de pessoas que vivem com doença nos processos e na tomada de decisões. Passo agora a palavra ao Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Vítor Ramos. Muito obrigado, Dra. Irmã. Muito bom dia a todos. Permitam-me que cumprimente, na pessoa da Sra. Deputada Sorrana Correia, todos os deputados, senhores deputados aqui presentes. Um agradecimento especial à doutora Ana Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias, pelo honroso convite e pelo gosto e conhecimento que tive ao ler o livro branco, né, reorganizar o pensamento e ganhar novas ideias e perspectivas, e isto não são palavras de circunstância, são palavras sentidas. Claro que cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Professor Dr. Fernando Araújo, a Doutora Rosário Zinck, da Plataforma Saúde em Diálogo, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Dr. Helder Mota Filipe. Também gostava de cumprimentar o Dr. Ivo
Rui Ivo, presidente do Infarmed, o Dr. André Peralta, subdiretor da Direção-Geral da Saúde, o Dr. Pimenta Marinho, da entidade reguladora, e fico-me com os cumprimentos. Só dar uma nota, que eu estou aqui a representação do Conselho Nacional de Saúde. E o Conselho Nacional de Saúde tem, enfim, entre conselheiros e peritos, 5 farmacêuticos. Fiz a conta agora, comecei a pensar, e é verdade. De resto, a doutora Ana Tenreiro, que é a nossa conselheira, e, de facto, a questão, enfim, das 2 intervenções, da doutora Ema e do professor Fernando Araújo, há uma série de ideias muito marcantes, não é? A questão e as palavras, não é? Fui aqui apontando as palavras, proximidade, é óbvio, não é? Acessibilidade. A semana passada fui-me vacinar para a gripe na minha rua. Acessibilidade. A qualificação das equipas. E como a doutora Ema, Portugal é dos países, talvez o país que tem mais farmacêuticos nas farmácias comunitárias. Isso é fundamental. O foco nas pessoas, que este livro muito bem traduz, e que o professor Fernando Araújo aqui sublinhou e desafiou, não é, para continuarem e aperfeiçoarem. O reconhecimento crescente neste caminho e a notoriedade crescente, não é? Porque isto depois é um ciclo virtuoso, não é? Que se vai alimentando. A integração nas comunidades, isto foi dito, sobretudo nas pequenas comunidades que se sente isso, a relação e conhecimento da comunidade, enfim, só um parênteses, eu sou médico de família, não é? E conheço a história do Reino Unido, não é? Não sei se muitos saberão, outros não, que a história do general practitioner do Reino Unido começa na farmácia. Os GPs começaram por ser os farmacêuticos, que em face da escassez ou da fuga dos médicos no tempo das pestes para longe das povoações, o rei, agora não me lembro do nome, concedeu a licença aos farmacêuticos para poderem também praticar a medicina. Portanto, isto por causa da proximidade, da relação da inserção na comunidade. Não estou aqui a defender que isso se faça agora, não é? Antes, pelo contrário, senão os meus colegas tratavam da saúde. Depois, a questão da capacidade, a flexibilidade, a adaptação, e viu-se, não é? Às necessidades das pessoas e às expectativas. Necessidades sentidas, que é óbvio, mas também as não sentidas. O professor Fernando Araújo apontou aqui exemplos, são necessidades que a população não sente, mas que as farmácias, pela relação, não é, podem transformar necessidades não sentidas em necessidades progressivamente mais sentidas. Bom, isto numa primeira captação de palavras e ideias. Da leitura que eu pude fazer do documento do livro branco, tinha aqui 5 notas, eu não me vou alongar, são 10 minutos que eu tenho, mas rapidamente. Um comentário para a forma, um comentário para o método, um para o conteúdo, um para os desafios e propostas e um para as perspectivas. E nas perspectivas vou vender aqui um produto meu, que não é meu, não é um produto é algo que me preocupa e interessa. Em relação à forma, muitos parabéns, porque eu tinha aqui um bom e arrisquei o bom, um excelente exemplo, não é? Uma boa prática de como se constrói, não é? Se juntam, se explicita uma realidade complexa, um puzzle, não é? Este é notável, que é adequado, não é? Portanto, permite-nos visionar caminhos possíveis, não é? E tem uma perspectiva que hoje temos que entrar por aqui, não é? O pensamento complexo. O Edgar Morin, enfim, levou a vida toda a desafiar-nos a passar do pensamento linear e fragmentado para o pensamento integrado e complexo. Este é um bom exemplo. É claro que uma coisa é um filósofo, um metodólogo, propor e escrever, não é? Outra coisa, depois, é para praticar isso. Não é? Provavelmente levará décadas ou um século. Portanto, como tal. Depois, em relação ao conteúdo, e a doutora Rosário Zinck já assinalou aqui sublinhou a questão de ser um documento aberto, dinâmico. Não é? Porque nós temos muita ideia de ouvir dizer, porque
que de uma vez por todas se diga o que se tem a dizer, não é? E este não há de uma vez por todas, não é? As coisas estão sempre a mudar e, portanto, esta ideia de manter e explicitar que podemos sempre mudar e acrescentar, não fazer as palavras finais, não é? É preferível dizer as primeiras palavras e depois pôr o processo em andamento. E, de facto, isto tem, de facto, um conjunto, um amplo, não é? Mas é assim, não é? Podemos dizer, mas está bem, a gente precisa ter esta visão larga, ampla, longínqua até, em alguns casos, aprofundada, noutros, precisamos disto. Ainda que depois, na realidade, temos que fazer, talvez, coisas pequenas, mas isso está... portanto, porque isto é o caminho que precisamos cada vez mais, num sistema cada vez mais complexo, não é? Refiro-me ao Serviço Nacional de Saúde e ao contexto mais abrangente do sistema de saúde. Temos que começar a aprender a fazer as escolas e a colar as coisas. Acho que numa das mesas estava também com o professor Fernando Araújo e falei de uma cola na integração de cuidados, não é? Eu ando obcecado com a cola, não é? De conectar as coisas. E a cola, enfim, é uma metáfora, não é? Mas isto tem aqui processos de colar, de montar um puzzle de vários milhares de peças, não é? Mas temos que fazer este processo e puzzles de puzzles de puzzles. Pronto, em relação aos desafios, os desafios são imensos, não é? Foram aqui elencados. Isto é um elefante, mas é possível comer um elefante. Às fatias, fininhas. Portanto, parabéns e bom trabalho, não é? Costuma dizer fogo à peça. Siga a marinha, aquelas expressões portuguesas. Bom, em relação às perspectivas e às questões que mais, enfim, que me mexem mais comigo, não é? Eu tive a sorte de trabalhar com um farmacêutico numa unidade de saúde familiar. Penso que o projeto ainda se continua e foi alargado. E foi uma diferença grande, sobretudo nos doentes complexos polimedicados, mesmo pessoas encamadas e em casa, não é? Foi notável, não é? Porque há uma outra dimensão e outras possibilidades e em muitas situações, por exemplo, não é? Aconteceu o seguinte, eu tinha passado, por exemplo, houve os exemplos da trimetazidina, que eu tentei, isto é um exemplo, entre outros, fazer a suspensão, não é? Que era um medicamento prescrito por um cardiologista há muitas décadas atrás. Ora, se o cardiologista prescreveu, este médico novato, ou quase menos novo, não é especialista do coração, pois é curioso, em duas situações, não é? De pessoas muito polimedicadas, não é? Que tinha tantos medicamentos, a farmacêutica ajudou-me, e a pessoa assim, bom, era mais uma opinião, não é? Mais uma explicação, eventualmente dito de outra forma, e conseguimos. Portanto, este trabalho em equipa, gostei da questão do farmacêutico de família, não é? De facto, portanto, é uma equipa mais alargada, não ficamos só ali do cocó, ranheta e facada, desculpem a expressão, do trio de mira, não é? Portanto, isto também, porque nós temos mais a ideia de ficarmos muito ensimismados ali naquela coisa. Isto permite-nos abrir um pouco mais, é bom para todos. A questão do sistema de informação é absolutamente decisivo. E não precisamos ter um mega sistema bloco, não é? Hoje, a questão que está na interoperabilidade, porque senão nunca mais temos um único sistema. A questão está, eventualmente, enfim, provavelmente eu sou um leigo nestas coisas, mas uma ideia muito apelativa, que são os patient summaries, resumos. E os resumos podem ser ajustados às finalidades. Um patient summary, digamos, de acesso ao farmacêutico. Não é? A inteligência artificial hoje permite fazer isto. Facilita, quer dizer, o farmacêutico pode ver as áreas, mas também pode ter o patient summary, assim como um patient summary para o INEM. Uma pessoa está no meio da rua, não é? E, portanto, e por aí adiante. Esta é uma ideia. Uma outra questão, que é, eu colaborava com o Ministério da Saúde, e já me calo, em 1999, no mesmo ano da primeira unidade local de saúde.
porque essa unidade local de saúde derivou de uma outra realidade, que era o Sistema Local de Saúde, com decreto-lei e tudo. Provavelmente não era o tempo dos sistemas locais de saúde. Mas, entretanto, a Lei de Base da Saúde volta a colocar, depois, tem uma base, não é? Depois o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde volta a colocar. Provavelmente, o conceito, mais do que a entidade, não é? O conceito constrói-se por este caminho. E depois logo se vê. Portanto, que é, claro, porque vai ser necessário consertar, conectar, coordenar, certo? Provavelmente acabarão por emergir sem nome e sem regulamento, não é? Mas não é isso que conta. O que conta são as dinâmicas, as pessoas, a colaboração, a coordenação, enfim, a minha nota dos SLS, não é? E isto assim, mas isso é em vez das unidades locais de saúde? Não, a unidade local de saúde é o parceiro do SNS no sistema. Pronto, e termino aqui os meus comentários. Obrigado, doutor Emma. Muito obrigada, Dr. Vítor Ramos. Também nos trouxe aqui muito boas matérias para reflexão, como poderemos, de facto, melhorar em termos de colaboração e de como os comportamentos modelam na realidade e as dinâmicas são mais importantes, muitas das vezes, do que a formalização dos nomes ou das próprias estruturas. Ou, pelo menos, têm de mudar com essa formalização de nomes e estruturas. Muito obrigada. Solicito agora o comentário ao Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o professor Hélder Mota Filipe. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu vou aproveitar a presença da Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, a Sra. Deputada Susana Correia, para cumprimentar na sua pessoa todas as entidades aqui presentes, porque, tendo em conta a riqueza da plateia, seria uma impossibilidade cumprimentar todas as entidades e, portanto, na sua pessoa cumprimento todos. Cumprimento os colegas de mesa, o professor Fernando Araújo, a doutora Rosário Zinck, o doutor Vítor Ramos, e um cumprimento muito especial à Associação Nacional de Farmácias, na pessoa da sua presidente, a doutora Emma Paulino, por esta iniciativa e pelo resultado da iniciativa que é este livro branco. Eu acho que o livro branco tem todas aquelas características positivas que já foram mencionadas e tem mais uma que eu acho que é muito importante, é colocar o foco nas pessoas. É muito normal que uma iniciativa institucional tenha como centro a própria instituição e o focar a todo este processo na jornada das pessoas faz a diferença, porque todos nós existimos, ou devemos existir, para prestar um serviço às pessoas e não para nos autojustificarmos ou para prestarmos um serviço aos nossos associados. Aliás, como sabem, os estatutos das ordens e estamos aqui na Assembleia da República e, portanto, é um tema bastante caro a esta Casa. A revisão do Estatuto das Ordens e da Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais tem um artigo que é a missão das próprias ordens e nós fomos das ordens que mais lutamos para que a missão primeira das ordens fosse o defender os interesses do utilizador final dos serviços e não defender os interesses dos associados da própria organização. E é assim que eu vejo as ordens e que eu vejo as organizações profissionais. E este aspecto é muito importante. Depois há um aspecto que eu gostava também de sublinhar, que é a estrutura do próprio livro. Esta ideia de ter 3 passos: transformação da jornada, a capacitação profissional para que essa jornada possa ser o de maior qualidade e mais efetiva possível, e o conhecimento e a regulação do serviço para garantir a qualidade da prestação,
acho que é muito lógica e faz todo o sentido. E depois há 2 ou 3 aspectos que eu gostava de sublinhar em cada uma destas 3 dimensões. A primeira tem a ver com, e já agora, com a farmácia ser um recurso que não pode ser ignorado e que acrescenta valor e valor em saúde. E este aspecto é qualquer coisa que eu já tenho mais de 30 anos de profissão e sempre me fez muita impressão, embora descontando o viés de ser farmacêutico, como é que uma rede de prestadores de serviços com tanto potencial era tão pouco posta a render, digamos assim. E isto está a acontecer neste momento. Está a acontecer provavelmente porque há um maior conhecimento da formação dos farmacêuticos, do potencial dos farmacêuticos, mas também porque há uma necessidade não preenchida, que o próprio sistema não está a conseguir preencher, e esta foi uma realidade, penso eu, que no século XVII ou XVIII, no Reino Unido, como disse o Dr. Vítor, relativamente a considerar que os farmacêuticos podiam desempenhar funções, digamos, próprias dos clínicos até aí, dos médicos, dos GPs até aí, mas nós temos essa realidade mais recente. Se nós nos lembrarmos das análises clínicas, a possibilidade de farmacêuticos poderem instalar laboratórios das análises clínicas fora dos grandes centros, não foi porque se considerasse por princípio que os farmacêuticos estavam normalmente em condições de fazer isso. Foi porque havia uma necessidade que não estava a ser preenchida pelos médicos. E, portanto, essa realidade também existiu aqui e, mais recentemente ainda, o envolver os farmacêuticos na vacinação, inicialmente, e quem esteve no processo inicialmente, teve qualquer coisa da mesma dinâmica, isto é, não foi porque naturalmente se considerasse que os farmacêuticos estavam no sítio certo, à hora certa, com a competência certa, foi porque havia necessidade de preencher um espaço que não estava a ser preenchido pelo sistema. Isto está a mudar, felizmente, e, como demonstrou aqui o Sr. Diretor Executivo do SNS hoje há uma proatividade no envolvimento dos farmacêuticos e na mais-valia que esse envolvimento pode ter. Há um conjunto de aspectos que são importantes, que estão a ser desenvolvidos, quer na transformação, e a consulta farmacêutica aqui é importante, ou os rastreios aqui são muito importantes. Há esta rede, há 500 mil de portugueses a entrar todos os dias nas farmácias comunitárias e é importante rentabilizar este potencial. Agora, é importante também que as farmácias se transformem verdadeiramente numa entrada no sistema, que até agora não são. Quando nós dizemos as farmácias são uma entrada no sistema de saúde, é uma facilidade de linguagem, porque uma coisa tão simples como medir glicémias capilares, o doente não entra, se tiver valores compatíveis com uma diabetes, o doente não entra no sistema, sai da farmácia com um papel com um valor. E isto não é uma entrada no sistema, é apenas gerar uma informação que é entregue ao doente e que, do meu ponto de vista, é até frustrante para o profissional dar uma informação ao doente que pode ser completamente inconsequente. E eu, como profissional, às vezes prefiro não saber do que saber e não poder fazer nada. E este é um aspecto que está a mudar. E esta é uma realidade que eu gostava de sublinhar. Nós sempre dissemos que não basta aproveitar a acessibilidade das farmácias, que é fundamental, não basta aproveitar a prestação de serviços, é preciso garantir que essa prestação de serviços e a acessibilidade a novos serviços é feita com qualidade. E esse é um aspecto que para a Ordem dos Farmacêuticos é fundamental, para qualquer profissional, para a ANF ou para a AFP é de certeza fundamental também, e para o Ministério da Saúde é fundamental. E, portanto, temos que trabalhar nestas novas intervenções, não apenas
garantindo o acesso a serviços, mas garantindo a qualidade desses serviços, que não pode de maneira nenhuma, prestado agora nas farmácias, diminuir a qualidade ou aumentar o risco dos serviços. E este é um aspecto que tem sido trabalhado e por isso é que a Ordem, desde o princípio, diz: estamos de acordo com estes novos serviços prestados por farmacêuticos, desde que, primeiro, os farmacêuticos tenham competência para isso, mas isso não está em questão, desde que os farmacêuticos os possam prestar com qualidade. E para prestar com qualidade, muitas vezes é preciso ter acesso a informação clínica relevante. Eu sublinho relevante. Nenhum farmacêutico tem curiosidade mórbida de saber tudo, nem tempo tem para isso, de saber tudo sobre o doente. Mas aquilo que é relevante para uma prestação segura do serviço é fundamental que esteja disponível, porque senão é aumentar o risco, digamos, frustrar as expectativas do próprio utente relativamente à qualidade do serviço prestado e para isso, quer dizer, nenhum de nós está disponível para isso. E, portanto, queria também sublinhar a abertura do Ministério da Saúde, da Direção Executiva, o trabalho que tem sido feito extraordinário com o SPMS no sentido de garantir estes aspectos e um outro aspecto que é fundamental e que também está aqui bem sublinhado, que é a geração de dados, que é garantir que esta prestação de cuidados tem não só informação, acesso à informação adequada, como gera informação. E que essa informação pode ser, se relevante, partilhada com os outros profissionais. E este é um princípio que passa um bocadinho despercebido, o professor Fernando Araújo sublinhou, que é a possibilidade, por exemplo, na renovação da terapêutica, da prescrição crónica em doentes crónicos estáveis, que é o que está, e por isso é que eu renego tanto dizer que é uma renovação automática, porque não é automática, nem deve ser automática, senão não era preciso o farmacêutico para nada, bastava um botão verde para renovar a terapêutica, permite, se há alguma a identificação de algum risco, porque o farmacêutico, esse é outro aspecto importante, passa a ter acesso ao histórico de prescrição e dispensa do doente, se há risco de duplicação da terapêutica, se há alguma demonstração de potencial instabilidade do doente, o farmacêutico pode comunicar formalmente, através do sistema com o médico, esses potenciais riscos, e isto é fundamental ter acesso. Para finalizar, porque não quero ultrapassar os meus 10 minutos, se calhar já ultrapassei, há um aspecto que eu gostei muito de ver sublinhado pelo professor Fernando Araújo e que perspassa este livro também, que é o passarmos do não é possível, que é qualquer coisa que estamos habituados a ouvir, por diferentes razões, e às vezes até sabendo que é possível, é mais fácil dizer não é possível, não assumirmos isso nunca, e isso tenho que sublinhar que é uma atitude que eu já conheço há muitos anos do professor Fernando Araújo, se é relevante para o doente, como é que é possível? Pode ser mais fácil, mais difícil, mas se é relevante para o doente, tem que ser possível ou vamos tentar que seja possível. E nesta perspectiva e com esta visão, a Ordem dos Farmacêuticos estará sempre disponível para ser parte da solução e não parte do problema. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. E aproveito para agradecer também a todos os membros do painel e ao professor Fernando Araújo pela sua keynote inicial, que deu mote aqui para esta discussão. E termino, uma vez que agora passaremos para uma nova etapa da apresentação do livro branco através do debate e intervenção das farmácias na testagem, balanço e perspectivas futuras. Muito obrigada a todos e até já.